Há histórias no Brasil que parecem lenda, até que você entra nos registros oficiais e percebe que não há ficção nenhuma ali. Entre elas, talvez nenhuma seja tão marcada por dor, suor, sangue e mistério quanto a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, no coração da Amazônia. Ela ganhou muitos nomes ao longo dos anos. A Ferrovia do Diabo, o Caminho da Morte, o Trilho Amaldiçoado, mas todos eles surgiram de um único motivo. Quase nada, absolutamente nada relacionado àquele projeto deu certo, e cada avanço parecia exigir um sacrifício humano. Tudo começou no início do século XX, quando o governo brasileiro precisava de uma rota para escoar a borracha boliviana através da Amazônia. Parecia simples no papel: construir uma ferrovia ligando Porto Velho a Guajará-Mirim. Uma linha que driblasse corredeiras violentas do Rio Madeira e permitisse o transporte rápido de mercadorias. Só havia um detalhe: o terreno escolhido era um dos mais hostis do planeta. Para chegar lá, engenheiros, trabalhadores, aventureiros e até fugitivos se embrenharam em um ambiente quase sobrenatural. Calor sufocante, umidade que não dava trégua, insetos que se infiltravam em botas, roupas e ferimentos, e uma floresta tão densa que parecia observar cada passo de quem ousava entrar. E isso era apenas o começo. Logo nos primeiros meses, a morte se tornou presença constante. Malária, febre amarela, beriberi, varíola, disenteria. Doenças tropicais que atacavam sem aviso e consumiam um homem em poucos dias. Muitos recém-chegados, vindos da Europa ou dos Estados Unidos, não resistiam ao primeiro contato com o clima amazônico. Era comum ver trabalhadores fortes deitarem para descansar e, antes que a noite caísse, já estarem respirando pela última vez. Havia também os ataques de animais, serpentes venenosas que deslizavam pelas barracas, onças silenciosas que rondavam os acampamentos, formigas que devoravam tudo o que encontravam. Para completar, flechas surgiam do nada, disparadas por grupos indígenas que defendiam seu território. Os acidentes eram tão frequentes quanto inevitáveis. Trilhos que cediam, locomotivas que descarrilhavam, pontes improvisadas que cediam na hora errada. A ferrovia parecia lutar contra quem tentava construí-la. Foi nessa época que nasceu a frase que marcaria a história: uma vida por dormente. Cada pedaço de madeira colocado no chão parecia exigir um corpo em troca. Estimativas modernas falam em 6.000 a 10.000 mortos, talvez mais. Números que transformam a Madeira Mamoré em uma das obras mais letais da história humana. Mas o mais estranho é que parte dessa contagem nunca apareceu oficialmente. Gente que sumiu na mata, corpos enterrados às pressas, homens que enlouqueceram e simplesmente desapareceram entre as árvores. A mata engolia tudo. Existe um relato de um engenheiro norte-americano que, ao percorrer a linha em construção, anotou em seu diário: nunca vi tantos fantasmas vivos. Homens que caminham, mas cujos olhos já morreram. Outro trabalhador escreveu que, ao cair da noite, era comum ouvir gemidos, choros e sussurros vindos da escuridão, e que muitas vezes não se sabia se eram infernos ou algo mais. Com o passar dos anos, a ferrovia parecia amaldiçoada. Investimentos iam e vinham, obras recomeçavam, interrompiam, recomeçavam de novo. Tudo com um preço alto demais. A quantidade de cruzes ao lado dos trilhos crescia tão rápido que alguns trechos começaram a parecer mais um cemitério linear do que um caminho de ferro. Mas a obra não parou. Contra toda lógica, teimosia ou coragem, talvez uma mistura dos dois, os trabalhadores seguiram adiante. E em 1911, a Madeira Mamoré finalmente foi concluída. A Ferrovia do Diabo estava pronta. Mas, ironicamente, logo após sua inauguração, perdeu grande parte de sua importância. O ciclo da borracha entrou em declínio, novas rotas comerciais surgiram, e todo o sacrifício derramado ao longo da mata pareceu de repente inútil. Diziam que era a última risada da maldição. Com o tempo, a floresta retomou o que era seu. Trilhos enferrujaram, locomotivas foram engolidas pela vegetação. Estações caíram em ruínas, mas os relatos nunca cessaram. Viajantes dizem sentir arrepios ao percorrer os trilhos abandonados. Moradores juram ouvir à noite o apito de um trem fantasma que ninguém mais vê. E antigos trabalhadores afirmam que os espíritos dos mortos ali ainda rondam a mata, como se estivessem presos ao destino de uma obra que nunca quis existir. A estrada de ferro Madeira Mamoré permanece até hoje como uma cicatriz aberta na Amazônia. Um monumento à ambição humana, à persistência e ao sofrimento. Um lugar onde a natureza cobrou caro, muito caro, por cada metro de avanço. E muitos acreditam que a Ferrovia do Diabo só não foi completamente apagada da história,
porque ainda guarda segredos que ninguém teve coragem de desenterrar.